A paz do Senhor, meus queridos. Pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o coração. Seja bem-vindo a essa aula, né? Nossa 21ª aula aí. Voltamos a falar sobre a monarquia israelita, só que agora a gente já viu o Reino Unido, né? Um resumo aí do Reino Unido. E agora a gente vai falar, meu querido, sobre o reino dividido. Amém? Aprender um pouco mais aí sobre a formação da nação de Israel, que é importantíssimo para nossas vidas cristãs, para esse chamado de Deus, o plano de salvação do Senhor. Amém, meu querido? Então oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez coloca a vida do pastor Eusébio diante de ti, Senhor. Que o vosso Espírito Santo tenha total liberdade para usar o seu Filho para nos instruir na tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua palavra, compreender, para que possamos praticar, Senhor, guardar em nossos corações, nos resguardar de tudo isso que o mundo nos oferece. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Então seja bem-vindo. Espero que você esteja gostando das aulas, esteja aí acrescendo sempre alguma coisa a mais para a tua vida. Lembrando e reforçando, meus queridos, a gente está fazendo uma panorâmica aí, é um resumo, uma coisa bem simples, não estamos nos aprofundando aí nos temas, só estamos mostrando aquilo que Deus tocou no meu coração. Eu estou aí tendo a alegria e o prazer de compartilhar com os amados, amém? Então vamos lá para a nossa aula. Reino dividido agora, certo? Então o reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em dois reinos, certo? Você já ouviu várias vezes, quando você lê a palavra do Senhor, você vê lá o reino do norte e o reino do sul. E possivelmente você nem sabia por que foi separado assim, porque foi dividido assim. E a partir dessa aula você vai ter a compreensão melhor. Amém? Então, a partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o reino do sul como Judá, certo? Então, Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. A história do reino dividido dos israelitas está registrada principalmente em 1 Reis e 2 Reis. Então você pega lá essas passagens, né, esses textos, esses livros, esteja aí lendo para você poder compreender o contexto. Você pode focar lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1, e 2 Reis, capítulo 17, versículo 41. Eu volto a falar para os amados, não vou estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito comprido, porque depois que você estiver estudando, vai ficar gravada essa aula e você pode pausar, ir lá, ler a passagem com calma, voltar e compreender melhor. Amém? Então, mas há também os textos paralelos nos livros de crônicas, isso é importante também. Também vai estar falando a mesma coisa e sempre quando mais de uma pessoa fala de alguma coisa, um complementa o outro, não é assim? Então, além dos relatos presentes na literatura profética, o reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão. A gente, na aula anterior, vimos um resumo aí do reinado de Salomão. Em mais ou menos em 1930 a.C., Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel. A nação de Israel, unificada, era formada por 12 tribos. Mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam a tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações do cidadão. Ele não quis saber, não quis ouvir os cidadãos, que eram totalmente justificáveis naquele contexto. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvido aos seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. É uma rebelião aí, né? A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. Por isso houve essa divisão.
Inicialmente, Roboão até uniu um exército para tomar o controle do até então recém-formado Reino do Norte. Mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul, dizendo que eles não podiam lutar contra seus próprios irmãos. É Deus intervindo aí. Além disso, o Senhor ainda avisou que aquela divisão estava sob o seu total controle e tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade. 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. E até houve a profecia, Deus revelando sobre essa divisão. Então Deus estava no controle de todas as coisas. E continua, e está. Amém, meu querido? Será que você consegue compreender por essa introdução? Reino do Norte. As 10 tribos do norte se uniam a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao Reino do Norte, que frequentemente é chamado de Reino de Israel. Durante o reino dividido, a capital do Reino do Norte passou a ser Samaria. Então, a capital do Reino do Norte é Samaria. Aí você vai entender um pouquinho depois aí a questão dos samaritanos. Foi justamente nesse período que tiveram início a tensão que com o tempo se tornou uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Né? Você pega no Novo Testamento, tá lá. Judeus e samaritanos não conviviam, viviam ali em intriga, em briga. E foi justamente surgiu essa briga, essa desavença justamente por isso. Porque os samaritanos eram judeus também, mas eram um povo mais, vamos dizer, impuro por ter se unido com outras nações, casamentos com outras nações, e aí os judeus não aceitavam isso. Ao longo de sua breve história, o Reino do Norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis, né? Dinastia, famílias, né? Passa do pai para o filho. No geral, os reis do Reino do Norte fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Inclusive, muitos desses reis chegaram ao trono por meios violentos e perversos. Isso é importante, meu querido. Politicamente, o Reino do Norte foi marcado por muita conspiração, religiosidade, foi marcado por muita idolatria. Então, no reino, na parte política e militar, muita conspiração. Na parte religiosa, muita idolatria. O próprio Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, tão logo já esteve envolvido em idolatria e chegou a criar centros de adoração ilícitos em seu território. Apesar da divisão política ter sido legítima, a divisão religiosa era errada. Os israelitas deveriam ter continuado adorando no templo em Jerusalém. Talvez o auge da idolatria no Reino do Norte aconteceu durante o reinado do rei Acabe, que foi profundamente influenciado por Jezabel. Já ouviu falar de Jezabel? Nesse período, Deus levantou o profeta Elias e o profeta Eliseu para denunciar a idolatria em Israel. A corrupção política, social e religiosa do Reino do Norte também são claramente percebidas na profecia do profeta Amós. Outro profeta levantado por Deus para profetizar ao Reino do Norte foi Oséias. Inclusive, através das próprias experiências pessoais do profeta Oséias, com sua esposa adúltera, Deus exemplificou o adultério religioso do Reino do Norte. Está vendo como Deus trabalhando aí no dia a dia, no agir do seu povo, cuidando, zelando, o povo se afastando, buscando outros deuses com D minúsculo, mas Deus sempre dava oportunidade para eles se arrepender e voltar para os seus braços. Isso um resuminho aí do Reino do Norte. Agora a gente vai ver um resumo aí do Reino do Sul. Reino do Sul. A capital do Reino do Sul continuou sendo Jerusalém. Diferentemente dos reis do Reino de Israel, que vinha de diferentes dinastias, os reis do Reino de Judá eram todos descendentes da casa de Davi. Lembra da promessa de Deus que ia ascender da família de Davi um rei no trono, né? E seria eterno esse reinado? Então, tá, a dinastia permaneceu, diferente dos outros, que ia mudando dinastias.
A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos em que Átila usurpou o trono de Judá após Acasias, seu filho, ter sido assassinado. De modo geral, o Reino do Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade do Senhor. Diferente do Reino do Norte, né? Que sempre buscava a idolatria, desobedeciam a Deus. O Reino do Sul já era mais voltado à obediência, à adoração ao Senhor. A adoração continuou centralizada no Templo de Jerusalém, conforme havia sido dito nos dias de Davi e Salomão. Conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão. Mas ainda assim o reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Também não estavam libertos totalmente da idolatria. Tiveram problema também, assim como nós hoje enfrentamos inúmeros problemas devido à idolatria do povo. Então, por várias vezes, o impertinente reino do sul foi avisado pelo Senhor através dos profetas acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado. Será que é diferente que nossos dias? Deus também vive avisando, nos alertando que o juízo de Deus está próximo, né? Para a gente sair do meio da Babilônia e se voltar para os caminhos retos do Senhor. Aqui Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque foram os profetas do reino do sul antes de sua queda. Durante o tempo do exílio, Deus também levantou os profetas Daniel e Ezequiel, e após o exílio, Ageu, Zacarias, Malaquias. Isso aí é um pouquinho mais para frente, a gente vai poder ver um pouquinho mais essa intervenção de Deus através desses profetas. Amém? Agora a gente vai ver aqui o fim do reino do norte e do reino do sul. Foi um tempo que eles ficaram aí divididos, ficaram como reinado, reino do sul, reino do norte. Mas chegou o fim. O reino dividido em 2 estados independentes durou pouco tempo. Então foi pouco tempo aí. O reino do norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sob o domínio assírio. Mais ou menos em 721 a.C. Samaria foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Já a autonomia do reino do sul também não durou muito mais do que isso. Cerca de 1 século e meio depois da queda do Reino do Norte, o Reino do Sul caiu diante do Império Babilônico. Mais ou menos 586 a.C. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou sua população ao exílio. Mas, conforme as promessas do Senhor, um remanescente fiel foi restaurado após o cativeiro. Isso é matéria para uma próxima aula e é bem interessante, não é mesmo, meu querido? Que é o cativeiro, momento dos cativeiros aí do povo de Deus, que a gente vai estar estudando na próxima aula. Amém? Para concluir, amados, como é bom tê-lo comigo nesta jornada de aprendizado. Chegamos em um momento importante do povo de Deus, onde o povo se torna cativo tanto dos assírios como dos babilônicos e outros povos também da região. Assunto para a próxima aula. Não perca. Fica essa curiosidade, esse desejo de aprender mais aí de um momento crucial do povo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Agradeço a sua paciência, a sua presença nesses estudos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos por mais esta aula. Por mais simples que seja, Senhor, ela tem acrescentado um conhecimento, um entendimento melhor para a nossa vida cristã. Assim eu agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor.